Queridos, esse é o terceiro vídeo de gêneros literários e veremos hoje gênero dramático. Pessoal, essas são as máscaras que representam o teatro, que simbolizam o teatro. A máscara sorrindo representa a comédia, representa a alegria, e a máscara triste representa a tragédia, o drama, o sofrimento. Elas teriam surgido na Grécia Antiga quando eram realizados os eventos festivos para celebrar Dionísio, o deus da música e do vinho. Então, nessa época, também surgiu o teatro. Pessoal, o gênero dramático é um texto criado, é um texto produzido para ser encenado, para ser representado. E para ser representado, nós lembraremos de palco, de encenação, de dramatização. E precisaremos de atores, de pessoas que viverão esses papéis, que darão vida aos personagens presentes naquele texto, tá? Não é necessário, nesse gênero, um narrador, como na obra narrativa. Porém, esse texto, assim como o gênero épico, pode ser escrito em verso ou em prosa, tá? O tempo da obra dramática será o presente, pois a história está acontecendo naquele momento, no palco, se desenvolvendo ali com aquelas pessoas que são os atores. Bem, pessoal, a linguagem dramática pode ocorrer por diálogo ou por monólogo. Aqui nós temos duas imagens que representam isso. O monólogo, aqui na primeira imagem, com o ator Chico Dias, é o primeiro monólogo dele. Monólogo por quê? Porque o ator vai estar sozinho no palco contracenando. Nesse monólogo, que foi o primeiro dele, aconteceu nas comemorações do Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, em 2011. Ele estava encenando a peça A Lua Vem da Ásia, sob a direção de Moacir Chaves. Na segunda imagem, nós temos um exemplo de diálogo, ou seja, de mais de um ator no palco, vivendo uma história, desenrolando uma história, né? Aí nós temos o grupo Diálogo de Multiplicadores do Teatro do Oprimido. Eles estão, no momento, numa peça chamada Teatro Fórum Assalto, em 2007, com o grupo Patota Bacana. Galerinha, o gênero dramático se subdivide em tragédia, a comédia, o alto e a farsa. E ainda pode ter a tragicomédia, que é essa mistura dos dois, tá? Por exemplo, no filme O Alto da Compadecida, a gente tem esse viés tragicômico, tá? Pessoal, a tragédia é a forma dramática que usa uma linguagem mais rebuscada, apresenta personagens da aristocracia, ou seja, da classe alta, da classe rica, e essa forma dramática levaria a nos fazer refletir sobre a existência humana, ou seja, nos levaria a pensar sobre alguns fatos da vida, alguns problemas. Segundo Aristóteles, na obra poética, a forma dramática teria um efeito pedagógico. Por quê? Porque nos daria uma lição por meio dos sentimentos que seriam abordados, o sentimento de terror e de piedade, tá? A comédia, também surgida na Grécia, seria a imitação de homens inferiores, segundo Aristóteles. Por quê? Porque eles iriam abordar assuntos do dia a dia, mas com o intuito de fazer rir, de ridicularizar o comportamento. Ou seja, é aquela história da gente fazer piada com a própria desgraça, sabe? Tá? Então, a comédia, ela, por mais que tenha um cunho moralizante, ou seja, também queira dar uma lição, porque a gente acaba tirando uma lição dos filmes cômicos, não é, que nos causam esse riso, mas ele seria assim sem esse teor mais reflexivo. Não era para nos fazer refletir sobre a nossa existência aqui, mas nos fazer rir dos próprios problemas. Pessoal, O Alto é uma peça breve, é uma peça curtinha.
geralmente vai tratar de assuntos religiosos, de assuntos que têm a ver com a igreja, e vai passar uma ideia moralizante. Essas características da igreja e dessa ideia moralizante para as pessoas nos passa a forte influência que a Igreja Católica oferecia naquele tempo, né? Exercia naquele tempo, ou seja, na Idade Média. Em geral, os personagens dos autos não representam indivíduos, não representam pessoas, mas ideias como pecado, ideias como a hipocrisia e a piedade. A farsa também é uma peça breve, porém de cunho profano. Geralmente tem poucas personagens e explora de modo caricato, de modo risível, ou seja, aquilo que nos faz rir, aquilo que nos ridiculariza, mas através dessa ridicularização a gente ri, a gente se diverte. E o assunto, né, o conteúdo vai ser as situações do cotidiano, do dia a dia, das pessoas de classes mais baixas. Um dos principais autores desses dois gêneros é o português Gil Vicente, que escreveu inúmeros autos e inúmeras farsas, e esses gêneros adquiriram uma profundidade enorme, tá? E Gil Vicente foi assim um grande destaque desses dois gêneros. Pessoal, aqui nós temos algumas principais características do gênero dramático. Quando vocês lembrarem de gênero dramático, lembra de teatro. Então, a gente tem aqui como uma das principais características desse gênero a representação teatral, ou seja, atores que estarão em um palco que encenarão um texto. E aí nós temos aqui a linguagem gestual, ou seja, em alguns momentos pode ser que o ator não use de palavras para se comunicar, mas use a fisionomia, usa o próprio corpo dele, o corpo inteiro do ator é um instrumento de trabalho naquele momento. Então ele pode nos transmitir essa mensagem somente pelo gesto, somente pelo seu corpo. E a sonoplastia é o som. Como esse texto acontece em um palco, pode acontecer de duas formas, do diálogo e do monólogo. O diálogo são duas ou mais pessoas contracenando e o monólogo é uma pessoa somente que está ali naquele palco desenvolvendo aquele texto. O predomínio do discurso em segunda pessoa é porque naquele momento o texto está se desenrolando ali, o texto está acontecendo ali, a leitura do texto está sendo feita ali. E pelo diálogo acontece a questão aqui das pessoas do discurso mesmo, são pessoas conversando, então usarão aí a segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, tu ou vós. Pessoal, é isso. Gênero dramático, de forma bem breve, de forma bem sucinta, mas apesar dessa síntese, eu espero ter sido clara, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, mas se ainda restar alguma dúvida, pode entrar em contato, pode mandar mensagem, pode me procurar, tá bom? Gente, obrigada, se cuida, fiquem com Deus e fiquem em casa.